Olá! Nesse vídeo vamos aprender sobre os níveis de organização do corpo. Nosso corpo funciona como uma máquina, onde várias pecinhas juntas são capazes de trabalhar de maneira muito ordenada a fim de desempenhar atividades. Entender como ele é organizado é uma tarefa incrível e também muito interessante. Somos formados inteiramente por células. As células formam os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e os sistemas formam o organismo. As células são a menor parte do corpo, capaz de realizar uma função. Elas podem ser de vários tipos e desempenhar diferentes funções dentro do corpo de acordo com a necessidade. Como, por exemplo, as hemácias, que são células do sangue, os espermatozoides, que são células sexuais, os neurônios, que são células do sistema nervoso, as fibras musculares, que formam os nossos músculos. Estima-se que uma pessoa com 70 quilos tem, em média, 30 trilhões de células trabalhando continuamente e de forma integrada. Quando juntamos uma grande quantidade de células com o mesmo formato e que desempenham uma função, formamos um tecido. Existem 4 tipos de tecidos no nosso corpo, que são o tecido epitelial, o nervoso, o muscular e o conjuntivo. O tecido epitelial tem como principal função o revestimento do corpo e de alguns órgãos. O tecido nervoso coordena todas as nossas atividades e movimentos corporais. Ele é responsável pela capacidade de percepção e interação com o mundo exterior. O tecido muscular é composto por células alongadas e com grande capacidade de contração. Já o tecido conjuntivo tem como função o preenchimento e a sustentação. É um grupo bem diversificado e responsável por formar, por exemplo, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. Quando 2 ou mais tecidos se unem para desempenhar uma função, nós chamamos a estrutura formada de órgão. Tenho certeza que você já conhece um monte. Alguns exemplos são os nossos ossos. Sim, eles são classificados como um órgão, assim como a nossa pele. E acredite, a pele é o nosso maior órgão, assim como o mais pesado também. O coração, que é formado em sua maioria por tecido muscular. Os rins, pulmão, fígado, cérebro, intestino, bexiga e vários outros. Quando temos mais de um órgão funcionando para desempenhar uma função, chamamos de sistema. Alguns dos nossos sistemas são o sistema cardiovascular, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o digestório, o esquelético e o muscular, e outros também. Quando temos todos esses sistemas funcionando de maneira integral e organizada, nós temos um organismo. E nós, seres humanos, somos um tipo de organismo e somos formados por diversas estruturas que trabalham em conjunto para conseguirmos realizar nossas atividades do dia a dia, como, por exemplo, dançar. Obrigada pela atenção!